Fala pessoal, estamos ao vivo aqui. Vamos falar um pouco sobre o que é. Eita, já começamos assim engasgando, né? Ao vivo é complicado. Bom, hoje a ideia é falar sobre Markdown e o que ele é. Já usou Markdown no seu dia a dia? Você acha que Markdown, se você já usou, você acha que é só para programador usar o Markdown? Ou pode usar de alguma outra forma? Então hoje a gente vai ver um pouco do que a gente pode fazer com o Markdown e o que mais possibilidades poderia ter até para quem não é da área de desenvolvimento. Beleza? Vamos lá, vamos ver um pouco aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, a primeira coisa, o Markdown é uma linguagem de marcação. O que seria? Diferente da linguagem de programação, vamos lá, vamos colocar uma... Se eu, por exemplo, colocar assim, um if idade maior que 10, deixa eu aumentar aqui. Opa! Isso aqui poderia ser uma linguagem... Isso aqui é a sintaxe de uma linguagem de programação e aqui eu executo alguma operação. Executo operação. Então, isso seria uma linguagem de programação. Então, eu coloco uma lógica no que eu estou fazendo, entendeu? Eu posso fazer um loop também. Então, de 0, eu posso de 0 a 10, eu executo alguma ação. Executo operação. Então, isso é uma linguagem de programação. Então, o que seria uma linguagem de marcação? Que é o caso do Markdown. Que até o nome já diz um pouco. Eu marco coisas onde elas devem ficar dentro de um arquivo. Por exemplo, se eu usar o HTML, por exemplo, de exemplo... deixa eu só mudar aqui a linguagem. Ele diz aonde devem ficar as informações dentro do arquivo. Vamos limpar um pouco aqui, só para a gente ficar mais claro. Então, aqui o que ele é? O HTML é uma linguagem de marcação. Então ó, onde que é o cabeçalho da página, onde está o corpo da página. Então, ele te diz, a marcação te diz aonde devem estar as coisas. Ok? Então, agora a gente vai para a linguagem de Markdown. Então, o que o Markdown faz? Ele marca partes daquele texto e transforma aquilo em HTML depois. Então, é uma forma mais fácil, mais simples de você escrever um documento que depois você pode transformar em HTML, em PDF, em outros formatos de documentos. Tudo bem? Deixa eu só conferir se o áudio está legal aqui. Bom, o que a gente pode fazer com o Markdown? Então, aqui eu estou utilizando o VS Code como editor. Você pode utilizar qualquer editor para trabalhar com Markdown, porque você vai trabalhar basicamente só com texto. Mas você pode usar o VS Code e você consegue ter um preview de como ele está ficando. Deixa eu só apertar o botão certo aqui. Aqui. Então, você já tem o que eu escrevi aqui. Quando você usa a cerquilha aqui, né, a hashtag, você diz que aquilo lá é um título. Então, aqui é o primeiro nível de título. Aqui seria, se você colocar 2, é o segundo nível. Então, poderia ser o título 1. Daí, por exemplo, você colocar mais um, título 1.1. Então, é uma forma mais fácil, por exemplo, se você escreve, se você comparar com o Word, que você tem que, cada título, você tem que selecionar o título, você tem que ir lá em cima nos estilos e definir qual que é esse estilo. Aqui você só usa uma marcação, ele já sabe o que ele é esse estilo, como que ele tem que trabalhar com ele. Convertendo isso para HTML, ele seria mais ou menos correspondente às tags H, que é de título. Então, seria título H1. Tanto que ele fica até igual aqui, né? Porque ele está fazendo essa conversão do Markdown para o HTML aqui desse lado. Ok? Você também pode usar o HTML, como a gente já viu aqui, direto no Markdown, porque ele é uma forma de você facilitar a geração do HTML. Então, você pode utilizar ele também, mixar a linguagem de marcação do Markdown com o HTML, que também é outra linguagem de marcação.
Bom, eu comecei essa live é uma live de teste, né? Então, uma live piloto. Eu acabei nem introduzindo mais ou menos qual que é a ideia dela. Então, eu estou retomando as lives que eu comecei a fazer o ano passado, algumas lives relacionadas à programação, à tecnologia. E a gente vai utilizando isso em lives um pouco menores, em torno de 15 minutos a 30 minutos. As lives que eu estava produzindo ano passado chegavam a 1 hora ou mais. E o tempo de produção daquela live também era muito maior. Então, para a gente conseguir ter um conteúdo aqui mais constante e ter essa produção, trazer conteúdos interessantes, assim, focar numa coisa específica e trazer em pequenos conteúdos, essa foi a forma que eu achei mais interessante. Então, essa live é para a gente testar esse novo formato e ver o que vocês acham disso e se a gente continua dessa forma ou se a gente migra um outro formato de conteúdo. Beleza? Bom, continuando. Então, temos as opções de cabeçalho. Eu acho que ele vai até o nível 4. Deixa eu ver se ele pega o 5. Pegou o 5 também. Eu acho que 6 já é demais, né? Deixa eu ver. Aqui ele tá pegando. Aqui ele se baseia. Eu estou usando a base do GitHub. Eu estou usando essa. Tem um plugin. Nativamente o VS Code ele já tem um preview, então você não precisaria ter essa instalado aqui. O que eu instalei é para que ele fique branco com fundo branco, né? Para ficar semelhante ao que você vê no GitHub, a um documento realmente. Mas se você desabilitar aqui, esse é o padrão que é exibido no VS Code. Então eu habilito aqui só para ele ficar com mais cara de documento aqui na realidade. Depois eu vou explicar um pouco o que essas outras duas extensões, né? Eu uso esse trio aqui de extensões no VS Code para que ele automatize algumas operações de trabalho com Markdown. Mas depois a gente vai analisar com mais calma. Então, primeira coisa, a gente falou dos títulos. Outra coisa que a gente vai fazer, se você fizer um texto comum, vamos usar um Loren aqui. Deixa eu ver se ele pega. Não está pegando o atalho do Loren. Deixa eu ver se no HTML ele aceita. Isso. O Loren, se vocês não conhecem, é um texto bastante usado em publicidade, né? É tipo um gerador de blá blá blá, né? Que você utiliza para gerar textos assim. Então você pode usar o texto normal que você digitar, tá ali no documento. Você pode também incluir códigos. Então eu quero demonstrar aqui, eu escrevi sobre uma funcionalidade que eu estou desenvolvendo. E agora eu quero mostrar como é o código dela, né? Então aqui eu poderia especificar a questão do código, né? O exemplo que eu dei no começo ali. Então, idade maior que 18, então pode dirigir, né? Aqui eu colocando aqui é um comentário, né? Mas poderia ser um comando para fazer uma validação, se ele vai tirar carta ou não, algo do tipo. Vamos lá. Aqui você pode também. Aqui você também pode definir uma formatação para esse código que você está colocando, né? Eu coloquei como shell, que é do Linux. Então, se eu deixar padrão, ele só muda a fonte aqui para uma fonte mais relacionada a código. Mas, por exemplo, é PHP. Então, ele vai formatar de acordo com a sintaxe do PHP. É C Sharp. Opa. 10-0 para o teclado. C Sharp. Então, ele formata também de acordo com a linguagem. Então, você consegue apresentar uma documentação aqui também de uma forma mais legível também para as pessoas. Além disso, você pode colocar... eu quero colocar um código, quero citar um código, né? Então, por exemplo, no exemplo acima, utilizei a variável... E eu posso falar que essa variável, eu quero dar um destaque para ela no texto, que guarda a idade. Então aqui eu também consigo destacar a idade como ela, relacionando ela ao código, entendeu? Eu consigo dar um destaque. Então, tipo, se eu colocar só a idade aqui, ela não ficaria tão... você não identificaria que ela é algo importante, digamos assim, do que eu estou escrevendo, né? Então eu coloco ela aqui, eu destaco, eu crio uma referência visual com a idade aqui que é utilizada dentro do código. O áudio. Aparentemente está tudo ok com o áudio. Vamos lá, continuando.
Então, eu escrevi um título, escrevi o subtítulo, escrevi meu texto, coloquei meu código, citei alguma coisa do código dentro do texto. Agora eu posso listar opções, por exemplo. Então, lista de idades, como é que é? Relação de idades e permissões, por exemplo. Então, eu posso dizer que de 0 a 17 não pode dirigir. E depois de 18 a 21 pode dirigir apenas carro e moto. E acima de 21 e a 100 pode dirigir também veículos maiores. Então eu criei uma lista, então ele já me coloca aqui ó, a numeração aqui, ó, a bolinha, né? Então eu criei uma lista e ele já me formata isso aqui do lado de cá. Né? Então eu não preciso selecionar o texto, ir lá no menu lá em cima, que nem no Word, e dizer que aquilo é uma lista. Né? Aqui automaticamente ele já transforma isso numa lista. Agora, se eu quero fazer com que essa lista não quero seja uma bolinha, eu quero que seja um numerado, né? Seja números ali. Então, se eu colocar assim, documentos necessários por nível de importância, né? Então, acho que ele vai pedir assim, isso. RG, CPF. Ó, aqui pelo próprio VS Code, ele já vai te dando a sequência, né? Ó, você vai dando um Enter, ele já vai colocando a bolinha, né? A numeração na sequência, ele já vai ficando formatado do lado de cá. Aqui, você pode colocar tanto assim, você pode colocar tudo como lá ele já vai identificar. Então, putz, eu coloquei 1, 2 e 3 aqui, mas agora eu lembrei que eu tenho que colocar mais um documento aqui. Aqui o VS Code já fez esse trabalho, mas se você estiver utilizando um outro editor, você poderia usar tudo como aqui, por exemplo. E ele mesmo, na hora que ele vai converter isso para Markdown, ele faz essa tratativa de deixar ele numa sequência. Mais possibilidades, vamos ver. Você pode colocar um link também. Eu quero colocar um link para uma página, então eu posso colocar aqui. Deixa eu ver, acho que eu inverti aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o descritivo. Então, meu site. E aqui eu coloco o link. Então, aqui, a hora que ele converte para HTML, ele já transforma isso aqui num link. Então, você coloca entre chaves a descrição do link e entre parênteses o link real mesmo ali para você exibir. Mas eu quero exibir o link também, né? Eu quero que ele seja o link e exibir também. Então, você pode colocar aqui e que ele vai exibir também. Ó. Então, ele fica o link aqui e já faz essa formatação também. Mesmo caso, não precisa se selecionar e tal e clicar no menu. Então, tudo você consegue com alguns caracteres de marcação, você consegue determinar no documento como que ele deve se comportar quando você converte esse arquivo. Deixa eu pegar uma imagem para mostrar também como é que dá para colocar uma imagem aqui. Salvar imagem. Peraí, que esse aqui a imagem veio como SVG. Salvar imagem. Vamos, Google, me ajude. Só tá me dando imagens SVG. Tá, peguei um JPEG aqui. Minha imagem.
Então eu posso colocar a imagem. Aqui é um título alternativo, então se eu não encontrar a imagem, aqui é a descrição da imagem. Então se eu não encontrar a imagem, que aqui ele não encontrou ainda porque a gente não definiu, ele vai mostrar isso aqui no documento. Então aqui eu vou determinar onde está essa imagem. Ela vai estar aqui em imagem. E aqui apareceu esse logo aqui que mostrou, é o logo de um software de documentação que utiliza Markdown, que eu vou mostrar ainda para vocês aqui. Mais alguma coisa rapidinho aqui. Imagem, link, numeração, títulos. Dá para você fazer também tabelas. Vamos lá, vamos para a tabela. Vamos colocar no próximo aqui, tabelas. Aqui. Então eu quero criar uma tabela. Aqui vai ser descrição e aqui quantidade. Então vamos colocar aqui câmera, microfone, e monitores, 2. Se você estiver usando o VS Code, ele mesmo formata também essa tabela para você. Já deixa aqui ó, visualmente ela mais bonitinha aqui também para visualizar no documento. E aqui também na hora que você compila ele para o Markdown aqui no HTML, ele já formata essa tabela para você. Quais as possibilidades? Você pode alinhar a tabela, os números à direita. Então você fez o alinhamento aqui, é só colocar os 2 pontos aqui. Se você quiser centralizar, você faz isso aqui, coloca 2 pontos antes e depois. E se quiser manter o padrão, só deixar dessa forma. Então, colocou os dois pontos no começo e no fim, ele centraliza o conteúdo, tanto o número quanto o texto. Então eu posso fazer isso com aqui também, ó, centralizou o câmera. Ou eu posso alinhar à direita, ou eu posso manter o padrão. Então, eu consegui fazer tabelas também de uma forma também mais visual, sem ter que selecionar, e eu consigo manipular ela de uma forma bem fácil. Eu posso utilizar também HTML direto, como eu disse. Então, vamos... Aqui provavelmente não vai funcionar, mas teria um marquee. Funcionou. Mas funcionou porque está no VS Code, né? Quando você vai passar para documento, não vai funcionar. Olá. Olá, mundo. Essa é uma brincadeira do marquee, mas só para demonstrar que você consegue injetar HTML direto aqui também no documento. Ok? Formatação de textos. O que a gente pode fazer de textos, né? Eu falei que você pode destacar como um código aqui, mas também você pode destacar ele como, por exemplo, deixando negrito. Como é que você deixa um texto negrito aqui? Você coloca ou 2 underlines, ou você pode utilizar 2 asterísticos. Então, das duas formas, você consegue deixar ele como negrito. E você pode deixar ele como itálico. Itálico você vai trabalhar ou com 2, ou com né? Um asteriscos antes e um asterisco depois, ou um underline antes e um underline depois. Então, 2 caracteres, tanto underline quanto asteriscos, deixa ele negrito, e um caractere, tanto underline quanto o asterisco, deixa ele como itálico. Então, você tem essa formatação de texto aqui também para vocês trabalharem. Você quer fazer um destaque, por exemplo, você pegou uma citação de alguém e você quer destacar ela aqui. Então, vou copiar o Loren de novo. Então, como o fulano falou, então vou pegar a citação dele e vou colocar aqui. Então, se eu colocar um sinal de maior antes do texto, ele faz esse destaque aqui no texto. Ele avança um pouco o texto e coloca uma identificação antes para dizer que aquilo é uma citação, que você está citando algo de alguma pessoa nesse texto seu. Então você também tem essa possibilidade aqui também. Formatação de texto, título, lista. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Esses são os pontos mais importantes do que dá para usar com o Markdown, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Falei de link, falei de imagem, falei da sintaxe.
para colocar o código, tabelas. Tem a questão de colocar linhas. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando mesmo. Tem como colocar uma linha aqui. Por exemplo, eu quero destacar essa tabela e colocar uma linha horizontal aqui, ó. Coloquei essa linha horizontal tanto aqui quanto aqui. Também tem essa possibilidade usando 3 caracteres. O asterístico também é uma opção. Deixa eu ver. As 3 opções são válidas. Tanto o underline, quanto o tracejado, quanto o asterístico. 3 vezes esses caracteres criam uma linha horizontal no documento. Se mais um ponto, se eu fizer uma quebra de linha no meio do texto aqui, se eu fizer só isso aqui, ele não faz, teria que quebrar 2 vezes, mas como você pode injetar HTML, você pode quebrar ele aqui com o BR também. Então, quebrou, você consegue fazer essa quebra de linhas. Das possibilidades do Markdown, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou passar algumas extensões aqui rapidinho do que tem no VS Code que você pode dar esse plus aí da sua usabilidade do Markdown. A primeira extensão eu já falei, que é só para a questão de deixar o texto ali do preview na cor branca, para ficar mais na cor de documento, né? Como apareceria lá no GitHub. O segundo é para transformar esse documento em um PDF. Então eu posso pegar esse cara aqui, eu vou salvar ele. Ctrl Shift P para aparecer o menu aqui de execução. Se você coloca Markdown PDF, Markdown PDF Export, ele exporta tanto para PDF quanto para HTML. Então você pode colocar aqui PDF, ele vai gerar aqui embaixo a exportação. Deixa eu ver se ele conseguiu salvar. Deixa eu só ver nas minhas configurações, porque eu acho que ele pode ter se perdido. Markdown, aqui. Vou comentar esse cara aqui. Colocando de novo, Markdown Export PDF. Então ele vai transformar esse arquivo. Primeiro ele passa para HTML, né, que é aquela conversão. Markdown é para facilitar, gerar um HTML. E depois ele transformou para PDF. Então eu vou abrir ele aqui. Aí na outra tela aqui. E aqui ele transformou aquele documento que a gente fez lá em Markdown em um PDF já formatado aí, já bonitinho, com os links funcionando. Ó. Você clicou, vai para o site. As linhas horizontais, tabela. Daí você pode me falar, mas eu não gostei dessa fonte e tudo mais, eu quero mudar, eu quero colocar o número na frente, eu quero fazer alguma formatação. Com essa ferramenta, com esse plugin do Markdown PDF, ele possibilita você fazer isso. Então, esse plugin do Markdown PDF, ele permite você injetar um CSS no teu arquivo, que seria isso aqui. Cadê? Aqui, tem um Markdown PDF, Styles. Então, você pode injetar styles. Aqui eu tenho um exemplo que eu estou injetando um para formatar os cabeçalhos, né, os títulos, e outro para formatar os itens. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se os dois estão funcionando, mas vamos copiar aqui. Eu já tenho uma pasta, você coloca uma pasta, né, o caminho que está aqui na raiz dele. Deixa eu só acertar porque não é aqui, é aqui. Tá aqui no CSS, beleza. Vou gerar de novo, então aqui eu vou deixar a versão 1 e eu vou gerar de novo ele para PDF. Exportou, ó. Esse aqui eu vou renomear para a versão 2. Então vamos ver o que ele ficou de diferente. Então aqui eu tenho a versão 2, já está modificada, eu vou mostrar a versão 1 também. Já pode abrir. Então eu tenho a versão 1 sem nenhum CSS, o padrão lá que o VS Code gera. E tem aqui, eu já tenho uma modificação no meu CSS que eu determinei de como que vai ser a numeração aqui dos títulos. E também a tabela. Então eu modifiquei a tabela e modifiquei os títulos. Tá vendo? A tabela padrão aqui é só uma linha horizontal. E a minha tabela modificada eu tenho essa bordinha, tem uma diferença de cor e tudo mais. Eu acho que nesse meu CSS só está modificando isso, os títulos.
que aqui ele coloca a numeração na frente, né? Envia da hierarquia do título aqui dentro, a tabela, e é só que tá isso. Então tem essa possibilidade de você, por exemplo, ter que fazer um documento aqui, você fazer um trabalho de, sei lá, digitar um trabalho de faculdade em Markdown e através do CSS você exportar ele com as regras do ABNT. Então, tipo assim, hoje eu quero exportar com a ABNT, se a ABNT mudar, eu só venho aqui, mudo o meu CSS e gero os documentos de novo, já nesse novo formato. Então, te dá uma flexibilidade nessas coisas que são dinâmicas. Aqui também no Markdown PDF você consegue definir as margens, né? Também para... Deixa eu só ampliar aqui. Opa. Ampliar só o texto. Você consegue aqui nas configurações colocar a margem que você quer que gere o seu PDF. Pode injetar os estilos, né? Os estilos, se ele é o path relativo, né? Então, da pasta de onde eu estou. O arquivo PDF que ele vai gerar, se é relativo à pasta de onde eu estou, sim ou não. Display, header e footer, você pode mudar aqui também. Ele vai colocar o cabeçalho e rodapé. Deixa eu abrir o documento de novo, vamos ver o que ele vai gerar. Exportando aqui novamente. Essa aqui é a versão 3. Então aqui ele trouxe o nome do arquivo e a data atual. Nome do arquivo e a numeração de páginas de 1 para 2. Provavelmente deve ter alguma forma de injetar um CSS também para trocar essa numeração de página, porque esse plugin é bem flexível quanto a isso, mas tem essas possibilidades de configuração aqui. Então, qual que é o diretório que ele vai exportar, se é relativo, injeção de estilo CSS e o que exibe ou não. Então, essas são as possibilidades do plugin Markdown PDF. Então, que a gente pode trabalhar com ele, como o questionamento que eu fiz no começo da live, se Markdown é só para pessoal de desenvolvimento ou não. Não, você pode usar para qualquer outra coisa que você precise de um documento mais dinâmico assim, e até você pode usar ele para versionar depois no GitHub. Como ele é um documento texto puro, você só tem um PDF depois que você processa ele, ficaria muito mais difícil você versionar um PDF lá no GitHub do que você versionar um Markdown. Então você versiona o Markdown lá no GitHub, você consegue monitorar as alterações que o documento teve e quando você precisa de um PDF, você gera ele através do plugin, exporta para PDF, para qualquer outro formato e até se precisar mudar a formatação, mudar tamanho de texto, o seu documento é só um CSS que você altera e ele reformata tudo que você tem. Então, eu falei dos dois primeiros aqui. Agora, esse Markdown All-in-One, ele te dá algumas coisas de usabilidade, né, do Markdown. Então, ele te preenche, preenchimento automático, alguns atalhos. Eu não falei das listas, né? Tem como você colocar listas de, tipo, um checkbox, né? Então, eu falei aqui de títulos. Eu falei sobre código. Falei sobre PDF. Então, daí a hora que a gente abre aqui, cria uma lista. Então, eu posso fazer um checkzinho na lista aqui e ela fica marcada. Tá vendo? Faz a marcação aqui da lista. Também é uma opção. E daí o All-in-One tem essas features assim de visuais. Ele consegue trazer uma tabela. Eu quero montar um índice aqui, né? Então, posso criar minha primeira página aqui, ser o meu índice. Aqui eu não colocaria o cerquilha, porque senão ele vai considerar como título. E aqui eu coloco Table of Contents. Então, eu vou criar uma tabela de conteúdo. Então, eu crio essa hierarquia aqui também. E eu já crio os links, né? Então, eu vou direto para onde eu quero nessa parte aqui. Então, eu vou direto para o link e ele cria essa tabela de conteúdos, né? Então, você pode, se você alterar algum título lá embaixo, sei lá, 2 aqui. Aqui ele já, quando você salva, ele atualiza, ou você pode vir aqui e dar um atualizar, ele vai fazer uma atualização desse arquivo também. O que mais nós temos no Markdown? Markdown All-in-One. Ele faz as formatações, tem essa parte de matemática também para criar fórmulas, essa é uma parte mais complexa. Ele ajuda, né, o preenchimento, então ele tem essas questões de usabilidade, quando você coloca cor, imagem, link, tá vendo? Imagens, esses atalhos assim,
apesar do VS Code já ter bastante recurso de Markdown, né, o preview e tudo mais, esse Markdown All-in-One ele dá um plus assim, de usabilidade para trabalhar com o Markdown. Bom, essas são as 3 extensões que eu utilizo para trabalhar com Markdown no VS Code. Era isso esse overview que eu queria passar para vocês. A gente já estourou bem o prazo aqui, então eu tinha mais alguma coisa para mostrar, mas a ideia da live é ser uma live mais curta. Então eu estou encerrando por aqui. A gente pode continuar num outro momento aí falando um pouco mais sobre Markdown, se vocês gostaram do assunto. Tem algumas ferramentas que dá para utilizar e tudo mais, mas o contexto assim de passar uma forma de trabalhar com o Markdown era isso que eu queria passar para vocês. Tem como você criar uma pasta, só mais um plus aqui, você poderia criar uma pasta, além do README, ter uma pasta de docs e ter uma continuidade, você consegue criar links entre os arquivos e ter uma documentação bem completa de uma aplicação, por exemplo, no próprio repositório da aplicação, até para ficar mais fácil. E outra coisa que eu não consegui me aprofundar é de falar as funcionalidades do README, né? Num outro momento a gente conversa um pouco mais sobre isso. Valeu, pessoal. Era isso e tchau!